bolo Floresta Negra é a receita que vou te ensinar agora. Essa é uma receita tradicional alemã, que inclusive tem até uma lei sobre ela. Isso eu já te conto. O bolo Floresta Negra, ele é basicamente massa de chocolate recheado com chantilly e cereja. Não tem como ficar ruim, né? Com certeza aqui a gente vai trazer uma versão repaginada com alguns ingredientes com a cara do Brasil também, mas que vai ficar tão delicioso quanto. Com certeza até melhor. Esse bolo recebe esse nome porque lá na Alemanha tem uma floresta que se chama Floresta Negra, mas não é justamente por isso, porque no bolo acaba indo um licor também, que é a base de cerejas que tem nessa floresta, que são as cerejas negras. Então, por isso que ele leva esse nome. Esse licor é utilizado também para umedecer a massa, trazer um certo sabor. E a lei que eu te contei é justamente por ele. Tu acredita que lá na Alemanha não pode vender esse bolo, é proibido vender quando não é utilizado esse licor? Verdade, essa é uma informação confirmada. Então, vamos fazer o passo a passo dessa receita do jeito que a gente repaginar, mas sem utilizar esse ingrediente essencial que a gente vai repaginar para uma versão de calda, mas que vai ficar delicioso quanto. Vou te contar então quais são os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer essa receita. Aqui na Natural Chef a gente costuma utilizar muito os alimentos da forma integral. Então, um dos ingredientes será a abobrinha para trazer uma umidade maravilhosa para esse bolo que eu não te contei, mas ele vai ser vegano. Vamos utilizar uma bebida vegetal de coco, que você pode substituir pela bebida vegetal de sua preferência. Como eu te ensinei lá nas bebidas vegetais, quando a gente faz o leite de coco em casa, sobra o resíduo do coco e eu vou utilizar ele também para fazer a composição do nosso mix de farinhas. Se você não tiver o resíduo de coco, você pode substituir por farinha de coco escura, que vai trazer o mesmo resultado. Continuando com os subprodutos do coco, eu ainda vou utilizar açúcar de coco e óleo de coco. O açúcar de coco você pode substituir pelo mascavo ou também pelo demerara, fica bem à vontade. Para compor o mix de farinhas, além do resíduo de coco, farinha de arroz integral, que vai trazer bastante estrutura para esse nosso bolo e também ajudar a secar um pouco essa massa que tem bastante ingredientes úmidos. A fécula de batata, que vai trazer uma leveza bem especial para esse bolo. Cacau em pó. E os agentes de crescimento do nosso bolo, que nós vamos fazer um mix entre o fermento e o vinagre de maçã, que juntos vão proporcionar uma reação química que ajuda na aeração dos nossos bolos, principalmente em preparações veganas. Já deixei aqui separada também prontinha duas formas de 15 centímetros untadas somente com óleo de coco. Quando nós fizemos uma preparação de massa escura, o ideal é você não untar com farinhas claras, porque senão vai aparecer todo esse esbranquiçado na lateral do seu bolo. E o cacau em pó, ele tende a dar uma queimada no forno. Então, dependendo da forma, você pode simplesmente só untar com óleo de coco. O forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou deixar ali aquecendo enquanto a gente faz a preparação da nossa massa. Então, o primeiro passo vai ser colocar os ingredientes úmidos no liquidificador e liquidificar até formar um creme homogêneo. Se você não quiser utilizar o liquidificador, esse bolo dá para fazer totalmente na mão também, e aí eu te aconselho a deixar a abobrinha ralada, certo? Então vou adicionar abobrinha, leite de coco, o açúcar, que também entra nos ingredientes úmidos porque ele é um umectante natural, e o óleo de coco. Você pode perceber que meu óleo de coco deu uma solidificada aqui no liquidificador com os demais ingredientes. Isso acontece porque o óleo de coco solidifica em temperaturas abaixo de 25 graus. Estamos numa região onde algumas estações do ano a temperatura fica realmente bem mais baixa. Mas não tem problema, porque depois, misturando com os demais ingredientes e no forno, tudo vai voltar ao normal. Então, se isso acontecer com você, não se preocupe, ou se tiver em regiões mais quentes, ele vai homogeneizar normalmente, certo? Vou deixar aqui descansando, enquanto isso, eu vou fazer o nosso mix de farinhas aqui no bolo. Resíduo de coco e vou complementar com a farinha de arroz, a fécula e o cacau em pó. Pronto, mix de farinhas bem homogeneizado. Agora, regra geral de bolo: unir os secos com os úmidos.
Pronto. A massa já está bem incorporada e deixa eu te contar uma coisa. Massas veganas, elas têm a tendência de serem um pouco mais pesadas mesmo, que não são tão líquidas assim quando a gente vê a consistência da massa. Mas ao tocar, isso quando você fizer essa receita na sua casa, você vai perceber nitidamente que ela é uma massa extremamente úmida, tá? Então isso vai dar toda a característica dela também de maciez, tudo no forno. E aqui também o óleo de coco, ele não tá totalmente derretido, como eu te contei ali na questão do liquidificador, que ele solidificou. Então isso também dá esse aspecto um pouco mais pesado, mas a massa tá super levinha e bem úmida, tá? Um outro ponto importante de massas veganas é que é interessante que você faça sempre ou em formas menores ou em formas que tem furo no meio, porque nessas formas a gente consegue ter uma distribuição melhor do calor e assim a gente vai contribuir melhor com o crescimento dessa massa. Se você fizer naquelas formas grandes, por exemplo, para fazer um bolo alto, ela vai ter a tendência de batumar, de não crescer tanto. Então, por isso que é melhor você fazer em formas menores ou que tenha o furo no meio para garantir um resultado melhor, certo? Faltam 2 ingredientes aqui, então, que são os agentes de crescimento: fermento e o vinagre de maçã, que vai ajudar nessa aeração. Aqui na Natural Chef, nós damos sempre preferência por utilizar o fermento não transgênico. Ele acaba tendo uma composição muito melhor do que o fermento comum que nós encontramos no supermercado, contribuindo ainda mais com a sua saúde, não adicionando tantos aditivos químicos na sua receita. Então, vamos para a magia. Fermento e o vinagre. Pronto, a massa já está toda incorporada. Agora eu vou dividir de maneira igual nas 2 formas para que ela saia bem nivelada depois no forno. A ideia é fazer um bolo de camadas, então para a gente conseguir realmente o resultado ideal, é bom a gente pesar as massas para que ela fique realmente na mesma espessura, tá? Aqui a gente vai fazer uma montagem toda linda e maravilhosa, mas esse bolo você pode colocar aí no seu dia a dia para aquele café da tarde, numa forma simples de bolo inglês ou uma forma redonda também, que vai sair um resultado sensacional. Pronto, já dividi as massas. Como eu te comentei, ela é uma massa um pouco mais pesadinha, que ela não escorre na forma. Então vou com a espátula e com a colher ajeitar um pouquinho e depois a gente dá umas batidinhas mesmo. Segura a forma e dá uma soltada na bancada, que daí ela vai se assentando. Prontinho. Agora eu vou levar para assar a 180 graus e essa massa, apesar de ela ser fininha, ela vai ficar por aproximadamente 25 minutos assando. Isso é uma outra característica das massas veganas, porque elas são realmente extremamente úmidas. Então, para que ela faça o cozimento completo, ela fica um pouco mais de tempo no forno. Se você fizer, por exemplo, essa massa em uma forma só, aproximadamente 35, 40 minutos ela pode ficar assando no forno, tá bom? Isso é normal realmente para as massas veganas. Além de ser vegana, é uma massa totalmente sem glúten. Então a gente precisa respeitar essas características, e uma característica muito importante de todo bolo sem glúten é que você não pode cortar ele antes de estar totalmente frio. Senão aí sim que ele vai ficar com aquela característica batumada que muitos bolos acabam trazendo quando são cortados da forma errada. Chantilly de coco para você aplicar em várias receitas como recheio e coberturas de bolo. O chantilly normalmente é uma preparação à base de creme de leite fresco, mas aqui nós vamos utilizar o leite de coco, o óleo de coco e mais alguns agentes para a gente conseguir um resultado perfeito para trazer esse chantilly para nossa preparação. Vamos dividir esse chantilly em 2 etapas. A primeira etapa, vamos utilizar o leite de coco, óleo de coco e goma xantana, que vai ser um agente espessante e também aglutinante para unir todos esses ingredientes e deixar também essa preparação mais firme e mais espessa.
Lá nas bebidas vegetais, quando eu te ensinei a fazer o leite de coco, você percebeu que depois de 24 horas deixando o leite descansando, há uma separação onde a gordura fica na superfície. Essa gordura ela é maravilhosa para você utilizar no chantilly de coco, mas se você não tiver essa gordura, você pode simplesmente fazer um leite de coco mais concentrado, sem tanta quantidade de água. E também, se você trabalha com confeitaria de maneira profissional, você pode encontrar no mercado algumas marcas de leite de coco profissional que contém uma quantidade de gordura um pouco mais elevada e vai te ajudar na execução de receitas de confeitaria. Mas se você consumir esse leite de coco profissional, você precisa estar atento ao rótulo e garantir que ele não está cheio de conservantes, certo? As etapas são muito simples, vai ser basicamente misturar todos os ingredientes no liquidificador e esperar a refrigeração fazer com que todos esses ingredientes fiquem mais firmes. Então vamos começar? E por último, a goma xantana. Olha só a consistência que já fica só ao adicionar a goma xantana. Essa então é a primeira etapa do nosso chantilly, só que agora a gente precisa realmente levar para que ele refrigere e fique mais firme para que a gente consiga passar para a próxima etapa. Você pode deixar 30 minutos no freezer ou por aproximadamente 2 horas na geladeira, certo? Aí ele já vai ter uma consistência um pouco mais firme para depois a gente passar para a próxima etapa. Então, vou dispensar aqui no recipiente e vou levar para gelar. Já tenho então aqui um chantilly refrigerado, a primeira etapa, ó como ele já fica mais firme, tá? Uma consistência bem boa, ó. Ideal para a gente passar para o próximo passo. E o próximo passo nós vamos utilizar o polvilho doce, que vai ajudar também nessa estrutura do nosso chantilly, e eu vou ativar ele na panela com um pouquinho de água até que ele forme essa goma. O polvilho a gente precisa cozinhar para que ele se torne mais digesto, tá? E também para não atrapalhar no sabor do nosso chantilly. Então primeiro com um pouquinho de água eu vou ativar ele na panela até que ele forme a goma e depois todos esses ingredientes, a etapa 1, a goma do polvilho e o açúcar direto no liquidificador. Bem simples. Então vamos lá? Ó, viram como ele fica realmente uma goma, todo unido, uma bolinha só. Inclusive, já aproveitando o gancho, essa é uma forma muito fácil de você entender como que as farinhas funcionam. Você coloca ela um pouquinho na água, na panela ou só num copo e vê se ela se comporta, se ela forma uma goma, se ela espessa, se ela simplesmente só se dilui. Isso é bem interessante para você ver como que as farinhas se comportam na receita. Mas vamos continuar, né? Então, essa goma eu vou transferir para o liquidificador com os demais ingredientes que eu já te comentei. A primeira etapa do chantilly e o açúcar demerara pulverizado para ele ficar mais fininho e facilitar na hora de misturar, certo? Eu vou fazer esse processo todo no liquidificador, mas você pode fazer com um mixer de mão também, que o resultado vai ser bem perfeito. Pronto. Ó. Uma textura bem lisinha. Perfeita. Agora eu preciso levar para gelar novamente, para que ele fique bem firme, a ponto de eu conseguir rechear, cobrir e ainda bicar o nosso bolo. Pronto, já tô aqui com o meu cenário todo montado para a gente começar a montagem desse bolo.
Já tirei a nossa massa do forno, deixei ela aqui esfriando, porque a gente precisa, sempre que a gente for rechear um bolo, decorar o bolo, a massa precisa estar fria, tá? Principalmente quando a gente vai rechear com chantilly e merengue, que são bem instáveis a temperatura. Então, por isso a nossa massa precisa sempre estar bem fria já, tá? O chantilly também já deixei aqui no saco de confeitar, já prontinho para a gente aplicar no nosso bolo. A receita que você tem na sua apostila, ela vai render 2 massas como essa e o chantilly com a quantidade necessária para você cobrir essa quantidade de massa. Aqui, para a gente fazer uma montagem bem sensacional, eu dobrei a receita da massa e do chantilly para a gente fazer um bolo mais alto e bem bonito. Também já deixei separada aqui algumas cerejas, que é o ponto-chave desse bolo. Já tem algumas cortadinhas que eu vou usar para complementar o nosso recheio e algumas com cabinho para a gente deixar o nosso topo bem bonito, tá? Coisas que eu estou utilizando também. Aqui é uma base giratória de bolo que facilita bastante na hora que você for fazer decoração, espatulagem, porque daí você tem mais a destreza dos seus movimentos, tá? E aí, lembra que eu te contei que o ponto-chave desse bolo é que eles utilizam um licor de cerejas? Aqui eu fiz uma caldinha de cereja, uma caldinha bem simples de açúcar que eu deixei na sua apostila, não te preocupa, e ela vai servir para a gente umedecer a nossa massa e deixá-la ainda mais saborosa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as camadas de maneira bem repetida, tá? Então coloquei a base do bolo aqui, vou umedecer com essa caldinha, depois eu venho com o chantilly e vou complementando com as cerejas cortadas. Vou fazer isso até o final e depois eu volto pra gente ver como que vai espatular toda a lateral e deixar ele bem decorado. Pronto, camadas já todas preenchidas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma camada dessa de chantilly aqui no topo. Em seguida eu vou fazer por toda a lateral, tá? Vou cobrir todo com chantilly. E para deixar ele mais lisinho, eu vou pegar uma espátula e vou fazer toda a espatulagem em cima dessa base giratória, trazendo o bolo mais para perto, e com esse movimento você vai, com essa parte mais lisinha, grudar aqui no chantilly no bolo e aí vai girando até ele ficar bem lisinho. Vai ficar melhor você entender acompanhando as imagens. Vamos lá? Pronto, olha só que coisa mais linda que já tá esse nosso bolo, né? A partir daí ele já estaria pronto para servir. A gente pode finalizar de diversas formas, utilizando ainda um pouco mais o chantilly para fazer bicos em cima. Aqui eu separei algumas raspas de chocolate, as cerejas com um cabinho que fica lindo, né? Fica um charme. Mas eu trouxe um elemento surpresa também, mais um elemento para deixar essa decoração ainda mais linda. Eu deixei pronto aqui umas casquinhas de chocolate temperado, tá? E aí, para fazer toda a lateral desse bolo. Acompanha. Ficou um resultado muito incrível, né? Então pronto, essa é a nossa receita de floresta negra totalmente repaginada para uma versão vegana e ainda muito mais saudável.
A gente fez ela assim, toda glamurosa, mas eu espero que você replique essa receita fazendo ela assim toda bonitona mesmo ou fazendo com que ela faça parte realmente do seu dia a dia. Espero que você tenha gostado, que você replique essa e todas as outras receitas no Conceito Natural Chef de Ser.